Boa noite, queridos irmãos. Bem-vindos para mais uma leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, da Casa Espírita Ana Luz. O capítulo de hoje é o capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo. Item 13, a fé e a caridade. Dize-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá se possa carregar com coragem a perseverança, a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre os seus destinos nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade, com efeito só a poder de concessões e sacrifícios mútuos, podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão de se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem deste mundo, desde que ele a procure. Não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristão, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas a única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Que assim seja. Então, Evangelho maravilhoso sobre a fé, sobre a caridade. Que todos possam ouvir e se beneficiar com o nosso Evangelho de hoje. Tenham todos uma boa noite e fiquem com a paz que vem de Jesus. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ivone Flores e eu trabalho para mim na Casa Espírita Ana Luz. Hoje nós vamos dar sequência a um trabalho que viemos discutindo, compartilhando sobre a questão da evolução dos espíritos e a sua conscientização neste plano. Hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre um vínculo muito importante que nunca se desfaz. Esse vínculo é dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, tataravós, que de geração em geração vem passando legados. As suas histórias, muitas, estão se repetindo hoje nas nossas vidas. Porque os tempos eram outros e o conhecimento que eles tinham, a forma como eles viviam, sempre foi totalmente pensando nos seus filhos.
eles costumavam abrir mão de muita coisa na sua individualidade, inclusive esquecer de si, para que os seus filhos pudessem estar bem. Muitas situações ocorriam em que eles abriam mão 100% da sua individualidade, sempre em benefício de alguém. Eles negavam a si próprios para poder ajudar. E muitas vezes, gerações posteriores não reconhecem isso. Avaliam como antigo, antiquado, desnecessário. E esses filhos, normalmente, eles se acham assim muito espertos muitas vezes. Que aquilo que eles estão fazendo é melhor, que eles podem sim fazer melhor. Eu questiono um pouco essa questão olhando o lado do pertencimento. Por que estou falando isso? Porque nós sempre temos que ter os olhos voltados ao nosso pertencimento àquela família. Mas em especial a hierarquia dela, o respeito que precisamos ter com o que eles viveram e com o que nos deixaram, que estava dentro da possibilidade deles, do conhecimento deles. Diferente de hoje, sim, eram outros tempos. Muitos deles, inclusive, já se foram, já partiram. Mas eles não deixaram de estar entre nós. Para nós que acreditamos que o que conclui é o corpo físico, como qualquer ser vivo, e que a alma tem um outro destino, que o nosso espírito fica conservado, precisamos principalmente pensar que no nosso espírito, tudo que foi de bom, nós levamos. Tudo que foi ruim, nós também levamos. As memórias continuam ali. E muitas vezes nós negamos isso. Nós não entendemos muito bem. E ao invés de buscarmos conhecimento para esse entendimento e poder dar a estas pessoas um bom lugar e trabalhar com aquilo que nos deixaram, obviamente ressignificando, porque honrar esses antepassados não significa repetir tudo exatamente como eles fizeram. Nem sempre é por aí. Porque existem as coisas também que não são tão positivas. E nós precisamos entender por que elas foram desta forma, ressignificá-las e aplicá-las. Com a certeza de que estamos contribuindo, que estamos seguindo, que estamos ajudando. É uma postura não de se colocar melhor que eles, mas é uma postura de se colocar como seres que estão entendendo e ressignificando. Nós não precisamos simplesmente repetir, porque também nem tudo cabe mais para este tempo, para este momento, para esta situação, para essa etapa da nossa vida que estamos aqui batalhando, né, no dia a dia. Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais, eles continuam vivendo entre nós, mesmo os que já partiram. E eles exercem uma grande influência, tanto no nosso físico quanto no nosso espírito. E muitas vezes nós nem temos consciência disso. Não entendemos muito bem como eles atuam nos nossos destinos, uma vez que eles não estão mais presentes, ou mesmo os que estão presentes. Os legados que eles nos deixaram são muito importantes para que a gente possa analisar e entender aquilo que a gente vai seguir da forma que está e aquilo que a gente precisa modificar pelo meio que estamos vivendo, para os tempos atuais. Então, nem sempre eu honro a minha ancestralidade repetindo feitos. Mas eu posso estar ressignificando esses feitos, trazendo para o tempo atual
pela necessidade desta situação, porque muitas vezes existem vínculos saudáveis, outros nem tanto. Pode ser de doenças, né? De pensamentos de baixa vibração, de situações que a gente não gostaria de repeti-las e nem temos essa necessidade. Mas para isso nós precisamos estudar, nós precisamos ter reconhecimento, precisamos ter noção daquilo que nós estamos fazendo escolhas. Que legados são esses? Que tempos eram? O que eu posso fazer no tempo de hoje, trazendo situações de tempos passados? Existem, a gente chama muitas vezes de destino, né? Que as pessoas acreditam que tem que seguir fielmente aquilo que eles deixaram. Mas nem sempre é assim. A gente não precisa se sentir carregado com uma mochila pesada, achando que agora tudo que acontecer na nossa vida tem que ser desta forma, tem que sequenciar aquilo que foi deixado. Não, nós temos a individualidade, sim. O que nós precisamos é reconhecer. Honrar, como eu falei, nem sempre é repetir. Eu posso estar honrando, transformando situações para o momento atual. Eles estão nos acompanhando e eles também se sentem honrados por saber que nós estamos entendendo o processo. E eles também entendem que os tempos são outros e que precisamos sim, de fato, trabalhar de outra forma. Às vezes o que tem é tipo uma concepção cega, né? Dentro de uma ignorância que acha que precisa fazer 100% daquele jeito, não. E muitas vezes isso gera conflito, né, no lar, com os próprios filhos e o parceiro de vida, em relação de que um quer trabalhar de um jeito e o outro do outro, dizendo isso eu recebi dos meus pais, eu quero continuar. A necessidade aqui é de entender esse processo e o que cabe para o momento que está vivendo. Em especial com os nossos filhos hoje. Porque os tempos estão tão modernos que muitas vezes eles desconhecem fatos, histórias importantíssimas dos seus avós, inclusive, que convivem com eles. Porque histórias não são mais contadas. Como, por exemplo, como o seu pai era quando ele era pequeno, da sua idade, como a sua mãe era quando tinha a sua idade, de que forma que ela ia para a escola, como eram ensinados os deveres de casa, como ela aprendia ou ele aprendia, como que fazia as tarefas, quem auxiliava, como eram os professores, como se portavam diante desses profissionais da educação. O que os nossos pais faziam quando isso não acontecia? E essas diversas formas de relacionamento, elas estão em nós ou por aceitação e repetição, ou por acreditarmos que nada daquilo é importante, fazermos totalmente normas novas, mas não conseguirmos dar sequência. E aí novamente estão ficando lacunas, que esses filhos, lá na frente, com os seus próprios filhos, vão entender e muitas vezes buscar de volta alguns comportamentos. Por isso a gente coloca muito que o amor não precisa ser cego, né? Ele precisa, na verdade, entender que existe evolução, que existe continuidade. Mas que a forma de trabalhar isso vai depender de cada um. E é o que nós, em vídeos anteriores, falamos na educação do espírito, de evangelização. Então, muitas vezes, a forma como eu estou conduzindo os meus próprios filhos mostra
como eu estou evangelizando e o que, na verdade, eu estou preparando para este mundo que está vindo. O meu papel é fundamental. E honrar aqueles que nos antecederam, trazendo para a realidade de hoje os seus feitos, ajuda muito naquele papel que nós estamos desempenhando no momento e que queremos que ele se perpetue. Porque muitas vezes os nossos filhos, se conversarmos, dermos uma atenção especial, nós vamos entender que eles dariam a vida deles por nós, principalmente quando pequenos. Porque aquele que lhe deu a vida, para eles é sagrado, é fundamental, é importante. E se nós prestarmos bem atenção, um pouco mais ainda sobre isso, é a fase que eles estão abertos. Aqueles 5, 10, 15 minutos que eu tiver, porque o que importa não é o tempo que a gente tem com os filhos, mas a qualidade deste tempo. Fazer um bom uso, conversar, entender, mas especialmente ouvir. Eles têm muito para nos dizer. Nós não precisamos 100% aceitar, mas ouvir sim. E aí, analisar isso. Buscar aquilo que nós recebemos, com o que nós estamos fazendo. E, nesse meio tempo, o que eu posso continuar e o que eu preciso modificar. Isso é ressignificar. Porque o mais importante de tudo não é deixar vários certificados para que eles fiquem empolgadíssimos e queiram nos superar. Que muitas vezes nós usamos isso, né? Que os nossos filhos precisam ser bons como nós ou nos superar. Então, acho que chegou a hora da gente fazer uma avaliação sobre isso. O que é essa superação? O que é ser bom como eu sou? Eu sou tão boa assim que meus filhos precisam fazer exatamente o que eu faço? O que é a superação? Se eu tenho 5 certificados, eles precisam ter 10? Não é, né? Qual é a superação? É usar o conhecimento prévio, tanto dos livros quanto da vida, para que ao fazer uma avaliação íntima de si mesmo, possa entender o que está fazendo aqui, para onde está indo, o que usa para fazer esse caminho, quais as propostas que tem para si mesmo, os seus legados, o que ele pretende, que tipo de vida quer levar. E isso começa cedo, muito pequena, quando a criança é muito pequena. Nós precisamos entender que é um espírito em construção que está na nossa mão e que a responsabilidade é muito grande. Evangelizar espírito é isso. É entender, é respeitar os antepassados, é ressignificar os conhecimentos, é ampliar conhecimentos, é estudar, é compartilhar, é ouvir a sua criança, os seus pares e pensar. Para que quando essa parte física se decompor, como qualquer outro ser vivo na Terra, o seu espírito terá um bom lugar. E ao retornar para acompanhar os seus, ou num outro corpo físico, poderá dar sequência àquilo que já vinha fazendo, de uma forma tranquila, amorosa, respeitosa. Nós não somos melhores que ninguém, mas nós somos capazes de modificar, de ressignificar, de fazer com que outros, sim, se sintam orgulhosos de ter estado com a gente. Não precisam ficar presos a nós.
O respeito começa por ali, pelo conhecimento. Eu conhecendo, eu vou sequenciar isso. Porque esse vínculo, ele vem para ficar. Nós vamos passando pelo processo, o mundo continua aí. Nós vamos continuar caminhando. Lá no plano que estivermos depois desse, nós podemos seguir fazendo o que estamos aqui. Depois de passar num período de cura, né, física, emocional, espiritual, podemos sim dar sequência. A nossa vida não termina assim. Nós acreditamos que existe outra, e outra, e outra. Então, estudar sempre é necessário. Muito importante. A nossa reforma íntima começa assim, pelo autoconhecimento. Convido a cada um a pensar um pouquinho sobre isso. Como está o seu autoconhecimento? O que você quer para a sua vida? O que você espera dos que dependem de você? E como você vê os teus antepassados e os legados deixados? E por último, que legado que a nossa geração quer deixar? Para que quem vem depois possa ao menos considerar conhecer. Pense nisso. Até a próxima.